Seguindo aqui no nosso vídeo, quero trazer um pouco mais de detalhes envolvendo também o atacante Vinícius. Ele tem 29 anos de idade, o contrato no Goiás até dezembro de 2025 e ficou sumido, dessas últimas partidas do Verdão. A última atuação dele foi contra o Cuiabá, lá naquela derrota na Serrinha por 1-0, foi titular no dia 4 de junho, então muito tempo, mais de um mês que não entra em campo. Uma possibilidade levantada lá pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta do Mais Goiás, muito obrigado a ele. Ele colocou o seguinte, que o atacante, o Vinícius, saiu do departamento médico, segundo aí as fotos que o Goiás divulgou, dos seus treinamentos neste último final de semana, e não vem sendo relacionado nas últimas partidas da primeira divisão. Como falei, a última vez que ele atuou ou ficou no banco de reservas, no caso sendo titular no duelo contra o Cuiabá. O Vitor Pimenta também ressaltou essa questão que o Vinícius tem apenas 6 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. E por que isso é tão importante? A CBF, ela permite que um jogador possa mudar de um clube para o outro dentro da mesma divisão, ou seja, da Série A para a Série A, da Série B para a Série B, com até 6 partidas, A partir do momento que ele faz a 7ª atuação, aí ele já fica impedido de ser registrado por uma outra equipe. Acho isso errado, acho que poderia levantar um pouquinho mais essa média, enfim, acho que nem deveria existir isso, para falar bem a verdade, porque se o time está contratando um jogador, é para ser utilizado, Não é um campeonato inteiro, enfim, não está saindo de graça, nada disso. Mas existe essa regra da CBF e poderia existir essa possibilidade mesmo do Vinícius deixar o Goiás. Para ser bem sincero, não tá fazendo falta, Se a gente olhar assim o rendimento dele na Série A do Brasileirão, 6 partidas, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, os seus gols tanto no Campeonato Goiano, na Copa Verde e também na Copa Sul-Americana, onde ele até conseguiu fazer alguns bons jogos na competição internacional e também na Copa Verde. Na Série A do Brasileirão vinha passando muito mais raiva do que ajudando propriamente o Goiás. Até teve alguns bons momentos ali no jogo contra o Palmeiras, no primeiro tempo, também lá no comecinho da competição, no duelo contra o Corinthians, contra o Internacional fora de casa, mas é um desempenho muito abaixo. E os outros jogadores, mesmo contestáveis, como por exemplo o Alisson que vem entrando ali pelo lado esquerdo, agora com as outras contratações, tem o Alano chegando, tem também o Anderson Oliveira, que não fez uma grande estreia, mas pode ser uma alternativa. O Alisson foi até um jogador mais útil do que o Vinícius, em termos de número de rendimento na Série A do Brasileirão. Mas liberar ele de graça também, não acho que faça muito sentido. Vai lembrar que o Goiás ele contratou ele em definitivo, juntamente ao Bahia, um pagamento de aproximadamente R$500 mil, teve toda aquela história da sogra, enfim, é algo icônico no Goiás, mas é jogador do Verdão até dezembro de 2025, tem 70% dos seus direitos econômicos, o restante fica com o Bahia que havia assinado um pré-contrato com ele, na época que ele jogava no Náutico ainda, acabou que a equipe baiana foi rebaixada, para a Série B, e o Vinícius foi emprestado para o Goiás e agora tem esse contrato em definitivo. É sim um jogador interessante, pode ajudar na Série A do Campeonato Brasileiro, não liberaria ele de graça. A questão é que se envolver uma grana ou uma compensação financeira razoável para o Goiás e a contratação de um outro jogador para essa posição, hoje o que tem negociações é o Washington Coroço, o ponta esquerda do Sporting Cristal, equatoriano também com passagens pelo Independente Del Valle. Aí sim, o Goiás trazendo mais um jogador, você tendo dentro do elenco o Alisson, o Alano, também o Anderson Oliveira, essa nova contratação que poderia ser o Washington Coroço ou outro nome, o Alisson, os garotos também da categoria de base, o Diego Gonçalves que pode fazer essa função, aí sim você começa a ter alternativas no banco de reservas e nessa possibilidade o Vinícius perdendo um pouco mais de espaço. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, não tem nada de oficial a respeito disso, proposta, nada disso, apenas uma possibilidade, já que ele realizou até aqui 6 partidas na primeira divisão, para a Série B, para a Série C, não tem nenhum tipo de critério, pode deixar sua opinião, o que você pensa a respeito do Vinícius, se está fazendo falta nos últimos jogos do Goiás e até aqui não aparecendo no banco de reservas do Armando Evangelista.